Amém? Deus bendiga nossa irmã. Amém. Bendiciones, hermano. Estamos aqui conectados para começar a escola bíblica dominical. Deus bendiga nosso irmão Mayra. Bueno, hermanos, vamos orar e agradecer a Deus por esta manhã de estarmos conectados para glorificar, adorar, aprender mais da palavra do Senhor. Em esta manhã vamos estudar a lição de número 9, a ética cristiana e a planificação familiar. Estamos estudando esta revista aqui, que todos nossos irmãos seguro que tenéis. Valores cristianos enfrentando as questões morales de nosso tempo. Amém? Vamos orar e agradecer a Deus Padre Santo, agradecidos por esta manhã de estarmos conectados, Senhor, por esta ferramenta de comunicação para adorar, glorificar tu nome, Senhor. Padre, estamos em este momento, Senhor, lejos, pero seguro, Senhor, creemos que tu Espírito está aqui, como também o Espírito Santo está em la casa, em lugar de cada família, Senhor, de cada de nossos irmãos. Bendiga, Senhor, esta manhã e que tu nome seja glorificado para a glória de tu santo nome, Senhor. Bendiga tu povo, Senhor, em esta manhã. Abre portas, Senhor, e ventanas do céu, em nome de Jesucristo. Amém, Senhor. Amém? Vamos ler, queridos irmãos, a leitura bíblica em classe, que está em Gênesis, capítulo 1, versículo 24 hasta versículo 31, que diz a palavra do Senhor. Luego dijo Dios, produzca la tierra seres viventes, según su género, bestias y serpientes y animales de la tierra, según su especie, y fue así. E hizo Dios animales de la tierra según su género, y ganado según su género, y todo animal que se arrastra sobre la tierra según su especie. Y vio Dios que era bueno. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves del cielo, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios, y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra, y sojuzgadla, y señoread de los peces del mar, en las aves del cielo, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y dijo el Señor Dios, he aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre la tierra, y toda labor que hay fruto, y que da semilla, os serán para comer. Y a toda bestia de la tierra, y a todas las aves de los cielos, y a todo lo que se arrastra sobre la tierra, en que hay vida, toda planta verde le será para comer. Y fue así. Y vio Dios todo lo que había hecho, y aquí que era bueno en gran manera, y fue la tarde y la mañana, el día sexto. Y el texto ahora de la lección, que está en Salmo 127, versículo 3, que dice ahí, y aquí herencia de Jehová son los hijos, casa de estima el fruto del vientre, cosa de estima el fruto del vientre. Y la verdad práctica, que es un resumen de la lección que vamos a estudiar,
que dice engendrar hijos o no, no es solo una cuestión de planificación familiar, sino un encargo que abarca la obediencia a los designios divinos para la familia. Y tenemos un objetivo general para alcançar esta manhã, que se diz conscientizar acerca da importância da planificação familiar. Amém? E esta manhã vamos trabalhar sobre esse tema, planificação familiar. O que é planificação familiar? O objetivo da planificação familiar. Planear a vida familiar é pecado contra o Senhor ou não é pecado? ¿Cuántos hijos tengo que tener? Son preguntas que vienen surgindo en la cabeza de muchas personas, en la mente de muchas personas, y esta mañana vamos a intentar contestar bíblicamente todas estas perguntas, não todas estas perguntas. A planificação está proibido ou permitido? É permitido a planificação, o planeamento familiar, fazer plan sobre o tema de família? É pecado ou não é pecado? Está proibido ou não está proibido por la palavra de Deus, por la Santa Bíblia? Está proibido ou não? Bueno, hermanos, tenemos que tener en cuenta que Dios, primera cosa, el ser humano foi hecho por Deus um ser pensante, um ser que pensa, um ser que tem razão, um ser que tem razão, um ser que tem mente, um ser que tem capacidade de pensar, um ser que hace planeamentos, que hace planos, um ser que foi hecho por Deus, um ser com a capacidade de pensar. Por isso que ao ler Gênesis capítulo de número 2, versículo 19, miramos esta capacidade de pensar, de raciocinar, de la razão del ser humano, justo luego después de la creación del hombre, en Gênesis capítulo 2, versículo 19, que dice ahí la palabra del Señor. Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos y los trajo a Adán para que viese como las había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales viventes, ese es su nombre. Entonces miramos ahí la capacidad de pensar de Adán en dar nombres a los animales, todos cuanto Dios llevaba delante de él. Entonces pensar, raciocinar, hacer planeamentos não é pecado. É algo que está na natureza humana, na criação de Deus, que é o ser humano. Deus, ao criar o homem, ha criado o homem ser pensante, com a capacidade de pensar, de raciocinar. Diz a Bíblia também que Deus ha puesto a eternidade em los corazones de los hombres. En el corazón del hombre, Deus ha puesto a eternidade. O único ser que não pode, nenhum de seus planos, nenhum de seus planeamentos ser impedidos, são os planeamentos e os pensamentos de Deus. Isso está em Job 42, versículo 2. O livro de Job 42 e o versículo de número 2, que diz a palavra do Senhor. Que diz, eu conosco que todo lo puedes e que não há pensamento que se esconda de ti. Então, todo Deus pode e não há pensamento que está oculto, escondido diante do Senhor, e nenhum de los pensamentos e de los planeamentos de Deus pode ser impedidos, pois Deus todo lo puedes. Então, a ser plan, o homem prepara, o homem pode fazer planeamentos de diversas, de muitas formas e de muitas maneiras. O homem pode fazer planeamentos, projetar muitas coisas, mas nem sempre esses planeamentos vão ser realizados. Vai conseguir realizar ou fazer um de seus planeamentos. ¿Por quê? Todos os planeamentos e pensamentos de los hombres, todo o que vamos planear, isso está incluído também na planificação familiar, todo o que vamos
planear, todo lo que vamos a hacer, todos nuestros pensamientos, todos nuestros proyectos, tenemos que ponerlos bajo el señorío y la gloria del Señor nuestro Dios. Bajo el señorío de nuestro Dios. Eso está en Proverbios, capítulo 16, versículo 1. Luego más adelante ahí del libro de Job, Proverbios, capítulo 16, versículo 1. Que dice, del hombre son las disposiciones del corazón, mas de Jehová es la respuesta de la lengua. Todos los caminos del hombre son limpios en su propia opinión, pero Jehová pesa los espíritus. O sea, hermano, del versículo 1 al versículo 2 del capítulo 16 de Provérbios, dice que el hombre pode hacer muchos planeamientos, pode desear muchas cosas en querer hacer, mas estas coisas só vai cumprir em total obediência a Deus. Por isso que aqui, hermanos, há um gran error de muitos cristianos em fazer planeamentos, em desejar muitas coisas, em querer fazer muitas coisas e hasta fazer estas coisas e mais adelante esses planeamentos não se concretizar, porque não está bajo o senhorio de Deus. Não estamos falando aqui de impíos, porque os caminhos de los impíos não está bajo los planeamentos, los pensamentos, todo lo que eles desejam hacer não está bajo el senhorio de Deus. Estamos falando aqui de pessoas crentes, de cristianos que não ora, que não busca a orientação de Deus, que não busca consejo de Deus, que não busca ler a palavra, buscar em la palavra uma orientação de Deus para hacer, concretizar e fazer com que estes planos, estes planeamentos estén bajo la voluntad de Deus. Por isso que há muitos errores, muitas consequências malas para muitas famílias hoje, porque um padre que supuestamente diz ser cristiano tomou uma decisão fora da vontade de Deus, que tomou uma decisão que não era da vontade do Senhor, ha tomado planeamentos que não era da vontade de Deus. Pero o Senhor, por sua infinita misericórdia e bondade, ajuda tales pessoas a sair de tal situação, porque Deus é amor e é misericórdia. Amém? Então, aqui está o primeiro ponto que temos que entender, de que o ser humano é um ser pensante, é um ser que faz planeamentos, que pode fazer planeamentos, pero que nem sempre esses planeamentos vai estar bajo o senhorio de Deus. Então, uma admoestação para que todos nossos planeamentos, todos nossos pensamentos, todos nossos projetos, todo lo que desejamos querer hacer, tenemos que someterse, ser sumiso a la voluntad de Dios y dejar en las manos del Señor. Y cuando hacemos esto, seguramente el Señor cuidará de nosotros. Amén. Que Dios bendiga entonces esta palabra en nombre del Señor Jesús. Gloria a Dios. Y aquí vamos a pasar por este punto entonces donde vamos a trabajar el planeamiento familiar. La primera cosa, hermanos, que tenemos que entender son los propósitos, el propósito del matrimonio. El primer propósito del matrimonio que vamos a trabajar, hay números, hay muchos, pero aquí escogemos algunos donde vamos a trabajar sobre ese tema de planificación, el planeamiento familiar, la planificación familiar. El propósito del matrimonio es, después de fructificar, es la multiplicación. O sea, el propósito del matrimonio es tener hijos. Tener hijos. Tener hijos. El propósito de una mujer y de un hombre en matrimonio, bíblicamente, después de la fructificación, que la fructificación no es una parte más espiritual que está involucrada en el matrimonio, mas la multiplicación, que es el propósito de tener hijos dentro del matrimonio, donde ya trabajamos sobre las lecciones pasadas, algunas cosas sobre ese tema. Es el propósito de tener hijos. Entonces yo no puedo decidir no tener hijos.
Então, aqui é a primeira coisa. Se eu vou me casar, ter um matrimônio, casar-se com uma mulher querer se ter um matrimônio com um homem, este propósito tem que estar de pé em esse matrimônio, de ter hijos. Um matrimônio não pode decidir não ter hijos, podendo ter hijos, porque é uma violação da lei de Deus. É contra a vontade do Senhor, porque pois a vontade do Senhor dentro do matrimônio é que o homem e a mulher dentro do matrimônio tenha hijos desde que pueda ter tales hijos. Pois hoje em dia, hermanos, há uma grande confusão de que muitos matrimônios hoje, exclusivamente, e aqui inclui também a Europa, muitos homens e mulheres podendo ter hijos, que se pode criar os hijos, que se pode ter hijos, que se pode dar uma boa educação a este hijo, que se pode dar carinho a este hijo, que pode criá-lo em la presença do Senhor, decide não ter hijos. E muitas famílias aqui, por que tomam esta decisão de não ter hijos? Não ter hijos. Porque tem um pensamento maligno de que se eu tenho um hijo, é uma despesa mais. Se eu tenho um hijo, é um problema mais. Se eu tenho um hijo, vai estropiar minha vida, vai estropiar minha carreira, vai estropiar o futuro de minha vida, vai estropiar toda a minha vida. Isso é um pensamento egoísta. Isso é um pensamento maligno. E isso é uma manifestação de los hombres de los postreros tempos. La segunda carta de Timoteo, capítulo 4, el capítulo 3, el carácter de los hombres de los últimos tempos, e uno del carácter, uma manifestação de este carácter é exatamente ser egoísta. Segunda carta de Timoteo, capítulo 3, versículo 1, que diz também: deve saber isto, que em los postreros dias vendrán tempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de si mismo, ávaros, vanagloriosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sem afecto natural, implacáveis, caluniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites, más do que de Deus. Então, aqui, uma característica de los hombres, de los postreros dias, de los postreros tempos, é amar solamente a si mesmo. E com este pensamento, tales matrimônios decidem não ter hijos, podendo ter hijos, podendo dar toda a provisão para estes ninhos, e aí lo que passa, solamente pensa em si mesmo, não lo sabe eles de que eles está fazendo um agravio, está a prejudicar eles mesmos, porque mais adelante em el futuro não terá uma geração que vá supostamente trabalhar, cotizar, para que eles, em futuro de sua viejez, quando esteja mais anciano, quando esteja mais maior, como se quedará o problema da providência, da previdência social, do sistema social do governo, se não há pessoas para cotizar, porque eles, todos estes matrimônios, tomaram a decisão de não ter hijos. Então, dar um tiro em el pé, como há um dito que diz que é tirar em próprio pé. Quando pensa-se assim, não somente falando do sistema social, mas estas pessoas também estão a violar, a desobedecer a lei do Senhor, o mandamento do Senhor, que é a multiplicação. Ou seja, o propósito dentro do matrimônio é ter hijos. E o hijo não é um malo, não é uma coisa mala, não vai estropiar a vida de nenhuma pessoa. Muitos pensam assim, infelizmente é. Para ele é melhor ter um perro em sua casa do que ter um hijo. Podendo ter um hijo,
y podendo tener tales niños. El Salmo 127 ya leemos, pero me gustaría leer otra vez sobre los niños, sobre tener hijos, que los hijos son bendición de Dios para la vida del matrimonio. Que dice ahí, el Salmo 127, versículo 3. E aquí herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre, como saetas en mano del valente. Assim son los hijos habidos en la juventud. Bem-aventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos, no será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. Entonces es una bendición de Dios. Tener hijos es una bendición del Señor, es un mandamiento del Señor, es cumplir la normativa de Dios para la vida del matrimonio. Entonces este es el primer propósito del matrimonio, es tener hijos, tener hijos, tener hijos. Y Dios solamente da cosa buena. Por eso que leemos Salmo 127, versículo 3, y Santiago dice que toda cosa buena y toda buena dádiva viene del Padre de las luces para su pueblo. Entonces es esto, hermanos, tener hijos es una bendición del Señor. Y ahora, no querer y tomar la decisión de no tener hijos dentro del matrimonio, podendo tener hijos por ser egoísta y pensar solamente en sí mismo, es desobedecer el mandamiento del Señor. Amén. Entonces la multiplicación, vamos a trabajar sobre ese tema, la multiplicación. Entonces, lo que significa la multiplicación, cuando el Señor dice que tenemos que multiplicarse. ¿Cuántos hijos tengo que tener en el matrimonio? Hay personas, hay grupos religiosos que dicen que hay que tener todos cuantos, la multiplicación como si fuera conejo. Pero no es así, no es así. Ahí entra la paternidad responsable. Amén. La paternidad responsable. La multiplicación, ¿cuántos hijos? Todos los que pueda cuidar. Aquí está la paternidad responsable. ¿Cuántos hijos? ¿Cuántos? Todos los que pueda cuidar. Si tú puedes cuidar de uno, tenga uno. Pues ahí ya es una multiplicación. Porque una mujer con un hombre, el matrimonio, lo que pasa que la Biblia dice que los dos ahora ya no son dos, mas un solo, una sola carne. Y uno con más uno es igual a uno. Es una multiplicación, ya es una multiplicación. Tener solamente un hijo desde que pueda cuidar, tener la paternidad responsable, es una bendición del Señor desde que pueda cuidar de ellos. Sí. Se puede tener dos, gloria a Dios, desde que pueda cuidar de los dos. Porque ahí también está el mandamiento de Dios que tenemos que cuidar de nuestros hijos, no es solamente hacerlos. Hay un dicho que dice así que yo tengo los hijos y Dios que cuide. Yo que tengo los hijos y el Señor Dios que lo cuide. Lo dejo que el Señor que lo cuide. Es un error, porque la amonestación del Señor también es para que tenemos que criarlos, que tenemos que educarlos, que tenemos que cuidar de nuestros hijos. No solamente tener los hijos, mas cuidar de ellos. Responsabilidad. Efésios capítulo 6, la carta del apóstol Pablo a los Efésios capítulo 6. El capítulo 6, versículo 4 de Efésios. A vosotros padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Criadlos en la disciplina, en la amonestación del Señor. Entonces aquí tenemos también este mandamiento del Señor de criar nuestros hijos. O sea, la multiplicación, ¿cuántos hijos tengo que tener? Todos cuanto pueda cuidarlo.
todos quanto pueda criá-los, todos quanto eu pueda dar amor a eles, a provisão a eles, o cuidado a eles, a educação para eles, amar a eles. Isso é a criação, a paternidade responsável. Não basta solamente ter hijos, mas temos que cuidar e educar estes hijos. E Deus se preocupa de como, del cuidado que temos que ter com nossos hijos. Há inúmeros, há muitos exemplos em la Bíblia sobre esse tema. Por exemplo, Rebeca, quando se quedou embarazada depois de 20 anos, depois de 20 anos que Isaac orava por Rebeca, e Deus ha aberto a matriz de Rebeca, e se quedou embarazada de 2 niños. Eram gemelos. E o movimento de los niños em la matriz del vientre de Rebeca ha hecho uma pergunta ao Senhor e disse: Senhor, que passa comigo? ¿Por que los niños se movem tanto? Me parece que estão lutando em mi vientre. ¿Por que se passa isto comigo? O Senhor ha dado o conselho de como tendría que criar estes hijos para eles, e lo que se passava em sua vida. O Senhor lhe ha dicho que tendría 2 niños. El maior iba a servir al menor, e ha dicho também lo que iba suceder, lo que iba a passar em el futuro de la vida desses niños, porque Deus se preocupa com nossos hijos e como vamos criar nossos hijos e educar eles. O Senhor também se preocupa com isto. Não basta solamente ter hijos, há que saber cuidar, criar, educar, amar, dar a provisão a estes hijos, porque é uma responsabilidade também de los padres. Também podemos mirar em la vida de Sansón. Los padres de Sansón também buscaram o Senhor, buscaram o conselho de Deus, uma orientação do Senhor, como cuidar e educar, como iba a ser o cuidado de niño que foi Sansón. Davi também, com relação a Salomão, buscou uma orientação de Deus, como criar, como cuidar, como educar, como iba a ser o niño, porque Deus se preocupa com nossos hijos também, e temos que ter esta preocupação de como educar e cuidar nossos hijos. É uma obrigação, é uma demonstração, e o padre e a madre têm o dever de ensinar a palavra do Senhor a los hijos. Isso está em Deuteronômio capítulo número 6. Esta palavra que hoje os ordeno a vosotros esté em vuestro coração e ensine a vuestros hijos, para ensinar a nossos hijos a palavra do Senhor. Então, temos esta obrigação. Não basta solamente ter hijos, há que também cuidar de eles, pois aí que está o planeamento, parte do planeamento, a planificação familiar. Lo que passa em estas religiões, esses grupos, que dizem que se não multiplicar é um pecado. Aqui está em tópico de número 3 da lição, que diz ética cristiana e el limite de número de hijos. La questão del fator de la multiplicação, tópico 1 aí. Quem se opõe à planificação familiar considera a limitação de número de los hijos uma desobediência ao mandamento de procriação. Gênesis 1:28. Por isso ensinam que a mulher deve engendrar hijos indefinidamente. Contrariando esta ideia, a mulher não é fértil todos os dias. O Criador lhe concedeu a la mulher solo 3 dias férteis cada mês, indicando que ela não tem o dever de engendrar hijos toda a vida. Deus não estipulou qual deveria ser o número de hijos. Portanto, o mandamento de la multiplicação é cumprido quando a pareja engendra um hijo, pois eram 2 pessoas e agora passaram a ser 3. Se deve também entender que a ordem de la procriação é general e não específica,
O sea, Dios ordenó la reproducción de la raza humana, no la reproducción de cada persona. De lo contrario, los solteros, los viudos, los eunucos y los casados estériles estaría en pecado. Y si fosse pecado no procrear, hasta la privación sexual voluntaria autorizada en las Escrituras estaria em contradição. 1 Coríntios capítulo 7, versículo 5. De esse modo, o fator de multiplicação depende da vontade do Senhor para cada família. Aí que está a questão ética em la planificação familiar. Planear não é pecado. Cristo falou positivamente de la planificação del constructor e del rei guerreiro. O pecado está em la presunção em não pedir a aprovação divina para o projeto. O cristiano deve buscar o conselho de Deus para tomar qualquer decisão. Nossas motivações devem ser apresentadas ao Senhor em oração e devem ser desprovidas de vanidade e de egoísmo. Então, aqui está este princípio, né? Este princípio. E qual é a finalidade da planificação, do planeamento familiar? É, basicamente, quando hago uma planificação, planeamento familiar, é a necessidade de ter hijos, pois é um mandamento do Senhor. O propósito do matrimônio é ter hijos. Pero quando tenerlos, e como e que se pode criá-los. Pois aí que está o planeamento do Senhor, o planeamento familiar, que está em este sentido de quando ter este hijo, e como e se eu posso criá-lo. Quanto tempo é a demora? Então, aqui é que está a pergunta. Será que tenho que demorar 10 anos para ter um hijo? Demorar 5 anos para ter um hijo? Bueno, em la lei de Moisés, em Deuteronômio capítulo 24, versículo 5, quando tinha um matrimônio, se quedava um ano. El marido com a mulher não poderia sair para uma guerra, não poderia fazer outra coisa a não ser estar à disposição da mulher. Ou seja, tinha um tempo depois do matrimônio, depois da consumação da noite de núpcias do matrimônio, um tempo de um ano para a adaptação. A adaptação. Por isso que depois de um homem e uma mulher ter matrimônio, casar-se, tem que ter um tempo para a adaptação. E este tempo para a adaptação vai depender de cada pessoa, de cada marido, de cada mulher, de cada família. Pois eram solteros, tanto o chico como que a chica, agora vai passar a viver juntos, vai ter uma sola casa, vai passar a viver juntos. Então há um tempo para a adaptação deste matrimônio. E dentro deste tempo de la adaptação, o chico com a chica, a mulher com o homem, tem que buscar e orar a Deus e entregar todos esses planeamentos em la mano do Senhor. E seguramente o Senhor vai dar o conselho. Vai dar o conselho. Então, são temas, irmãos, importantes para a vida do crente. Vamos ler a revista da Escola Bíblica Dominical, que diz aí o tema, planificação familiar. É vanidade que a mulher não queira ter hijos para não alterar a beleza do corpo, assim como o egoísmo do homem não engendrar hijos para huir de la responsabilidade. Sin embargo, postergar o nascimento de los hijos hasta que se pueda cuidar mejor de la familia, limitar o número de los hijos para poder criá-los com dignidade e espaciar o tempo de nascimento entre um e outro hijo para acoger melhor a um niño, não é pecado. Aí está. Pois as Escrituras ensinam que o homem deve cuidar bem de sua família. 1 de Timoteo capítulo 5, versículo número 8.
Para ello, sempre se hace necessário consultar a vontade soberana del Senhor em todo tempo. São Mateus 6, versículo 10. E vamos ler a conclusão que diz: El hombre no peca por la simple limitação ou espaciamento del nascimento de seus hijos. Ele comete pecado quando suas motivações são presunciosas e utilitaristas. El cristiano que consulta ao Senhor e aceita a vontade divina em la limitação del número de seus hijos é bendecido em toda a esfera de sua família. Sin embargo, rechaza por completo o aborto e os médios abortivos em la planificação familiar. Vamos comentar sobre os médios abortivos dentro de la planificação familiar. Primeira coisa, as questões que existem sobre a esterilização. Há a esterilização voluntária. Do que é esta esterilização voluntária? É a vasectomia que o homem busca hacerlo. Pois é melhor o homem hacer buscar este tipo de esterilização do que a mulher. É menos invasivo e menos prejudicial à saúde do que em la mulher. Por que o marido? Porque Efésios capítulo 5, versículo 25, diz que temos que amar a nossas mulheres como o Senhor, o marido ame a esposa como o Senhor Jesus amou a igreja e a si mesmo se entregou por ella. Então se aconseja o homem a hacer e buscar a esterilização voluntária, que é a vasectomia, que é um método melhor, mais eficaz e menos invasivo e menos prejudicial à saúde do que a mulher. E tem também uma opção de volver atrás em esta cirurgia depois de um certo tempo. Então é menos invasivo. A esterilização voluntária. Quando há problemas médicos, problemas de saúde, E outra coisa, há outras, las pastilhas anticoncepcionais, que hoje em dia não se indica muito bem pela carga de los componentes combinados que há em essas pastilhas, que é um problema que vai trazer problema de saúde à mulher mais adelante. Lo que há o método natural, do qual acabamos de ler aqui, la famoso quadro de la tabela del método Billis, que se chama, não? Todo esto é objetivo de ter hijos. Sim, é objetivo. Todos esses métodos que não sejam abortivos, que não venham prejudiciar a saúde da mulher, a saúde do homem. Todos estes métodos têm como objetivo ter hijos, sim, em la quantidade em que eu pueda criar e educar estes hijos. Aí que está a planificação familiar, porque não solamente basta ter hijos, como se fora conejos, hermano Aldo. Hermano Aldo está aí. Porque há grupos de pessoas que dizem que temos que ter hijos, eu tenho os hijos, e Deus que cuide de los hijos. Aí sim é um pecado, porque a obrigação de cuidar são de los padres. E há padres que têm montones de hijos e deixam a criação para a abuela, para outra pessoa, terceiriza a criação e a educação destes hijos. Não, o Senhor ordena e manda que nós tenhamos a responsabilidade, a paternidade responsável, que é cuidar e educar de nossos hijos. Todos estes métodos que não sejam abortivos, que não venham prejudiciar a saúde do homem e da mulher, esses métodos têm como objetivo ter hijos, sim, em uma quantidade que pueda eu criá-los para a glória de Deus. Amém? Glória a Deus.
Y ya leemos la conclusión que el hombre peca por la simple limitación o espaciamiento. El hombre no peca por la simple limitación o espaciamiento del nacimiento de sus hijos. Él comete pecado cuando sus motivaciones son presunciosas y utilitaristas. El cristiano que consulta al Señor y acepta la voluntad divina en la limitación del número de sus hijos, es bendecido en toda la esfera de su familia. Sin embargo, rechaza por completo el aborto y los medios abortivos en la planificación familiar. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aquí está el tema, la ética cristiana. ¿Cómo vamos a trabajar ese tema en la planificación familiar? Tenemos que tener hijos, sim, dentro del matrimonio. Es una bendición del Señor. Es una bendición del Señor. Pero tenemos que tener hijos en la cantidad. Si yo pueda cuidar de uno, que solamente tenga uno. Y ahí ya cumplo la palabra del Señor, que es la multiplicación. Es la multiplicación. Que ahora, mujer y hombre, va a ser una sola carne. Y 1 vezes 1 es igual que 1. Multiplicación. Si yo puedo tener 2 y cuidar bien de los 2, gloria a Dios. Tenemos 2 hijos. Si yo puedo tener 3, gloria a Dios, y educar y cuidar bien de ellos. Si yo puedo tener 10, gloria a Dios. Vamos a educar bien los 10 hijos para a glória del Senhor. Vamos dar amor a cada uno de ellos. Dar la provisión para cada uno de ellos. Educar y enseñar la palabra de Dios para ellos. Glória a Dios. Lo que no puedo hacer es tener hijos y usar el dicho que dice así: yo tengo los hijos y Dios que cuide de ellos. Es un malo. Eso no puede hacerlo. Entonces aquí están los principios que tenemos que nos orientar por esos principios. Y Dios se preocupa con la criación de nuestros hijos, pues ellos van a ser la futura generación. La futura generación. Amén. Gloria a Dios. Que Deus bendiga hermano Aldi, que Deus bendiga hermano Sidney, que Deus bendiga hermana Almayra, que Deus bendiga a todos nossos hermanos que estão conectados vendo esta escola bíblica dominical. Querendo Deus, por la tarde vamos estar aqui também, glorificando e adorando em nome do Senhor. Amém? Sobre as 8:30 vamos estar aqui glorificando em nome do Senhor. Amém? Vamos seguir orando e buscando a presença do Senhor, e com toda a segurança o Senhor dará o escape para todos. Amém? Que Deus bendiga a nossos irmãos, em nome de Jesucristo. Padre, em nome de Jesus, bendiga a nossos irmãos, todos os que estão cerca, os que estão lejos, Senhor. Bendiga a tu povo, e que tu nome seja glorificado. Santo Deus, todo honor e glória pertence a ti, Senhor. Necessitamos de tu presença e de tu graça em nome de Jesucristo. Amém? Que Deus bendiga a nossos irmãos. A irmã Nahora, Deus bendiga nossa irmã. Amém? A las 8:30 vamos estar aqui glorificando a Deus e lendo e buscando a palavra do Senhor, buscando a presença de Deus. Amém? Que Deus bendiga-os em nome de Jesucristo. Amém.